Ora, muito boa tarde. O meu nome é Pedro Brandão. Tenho que tirar a máscara, não é? Já me estão a dar ali indicações de lado. Vou pô-la aqui. Portanto, aqui é tudo muito seguro. O meu nome é Pedro Brandão. Eu sou o co-diretor da licenciatura de Engenharia Informática e Computação. Portanto, que é uma licenciatura que, neste caso, nasceu de 2 mestrados integrados. Portanto, havia um mestrado integrado aqui na Faculdade de Ciências, onde nós estamos, que era o mestrado integrado de Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos. E havia na FEUP um mestrado integrado também, que era o Engenharia Informática e de Computação. E o que acontece é que os mestrados integrados, como acho que vocês sabem, vão agora terminar e só vai haver licenciaturas e mestrados. Portanto, neste caso, o que nós decidimos entre as duas faculdades e os 2 departamentos foi criar um único curso que fosse esta tal licenciatura de Engenharia Informática e de Computação. Portanto, ela nasce então destes 2 mestrados e a seguir dos mestrados integrados e a seguir vão haver os mestrados de continuação na mesma, tanto que também serão dados pelos 2 corpos docentes. Portanto, a vantagem disto é que nós vamos ter docentes dos 2 lados, com as especialidades associadas a cada um deles, em cada uma dos unidades curriculares, neste caso, que são parte do curso. Portanto, uma das coisas que também me disseram para dizer era que a empregabilidade. Portanto, vocês acham que não têm nenhuma dúvida relativamente a este tipo de cursos? A necessidade que as empresas têm é muito maior do que a oferta do mercado. Portanto, daí uma das coisas que nós tentámos fazer com esta junção foi isso, criar um corpo docente maior e que conseguisse dar uma maior resposta, nesse caso, ao que o mercado quer, porque os pedidos são tantos que é difícil até de conseguir comatar todas as necessidades. O que é que a licenciatura tem? A licenciatura é de Engenharia Informática e de Computação, portanto, tem muitas bases também matemáticas, portanto, há uma parte de matemática, temos física também, porque são as bases da engenharia que são necessárias, nomeadamente, para toda a parte da computação a seguir. Depois, então, há as linguagens de programação, vários tipos de linguagens, há vários, digamos, paradigmas associados mesmo à parte da programação que são dados no curso. Temos componentes também associados nos anos mais, portanto, no 3º ano, mais especializadas já em algumas coisas, como a inteligência artificial, por exemplo, como a parte dos sistemas embutidos, em alguns dos laboratórios que temos. Portanto, todas estas componentes têm alguma base teórica, obviamente, portanto, fundamentos associados e depois muitas práticas laboratoriais associadas a esse desenvolvimento do que é que são estes conceitos por trás. Portanto, eu tinha aqui umas pequenas demonstrações, neste caso, associadas, mas que vamos fazer um bocadinho diferente. A primeira vai ter alguma coisa ainda de tecnologia, digamos, mas as outras vão ser só um pouco associada ao que é que são os princípios básicos, digamos, mas muito simples, que vocês vão ver sobre algumas das coisas que, neste caso, são dadas associadas ao curso. Ora, eu vou começar por, então, a parte mais tecnológica. Nós aqui temos, este aqui já não é tão utilizado, é pena, porque isto dá para programar em Java, para quem já conhece as linguagens, e é um sistema embebido. Portanto, ele na prática tem vários sensores, um deles será um acelerómetro que mede a aceleração. Temos a parte do giroscópio, portanto, o giroscópio permite saber qual é a inclinação com que ele está, e se vocês notarem, não sei se ouve o som, depois ponho que sim, porque está aqui o microfone, estão a ouvir o som e estão a ver que ele está com uma bolinha azul, neste caso, e as 2 partes vermelhas, digamos que neste caso são as portas. Ele também tem um sensor de luminosidade, só que no programinha que ele tem aqui não está a ser utilizado. Okay? Estão a ver, portanto, aqui as ideias que estão por trás, logo associadas a isto, na parte do que é a programação, são nós percebermos, por exemplo, o que é que são os sensores, lermos os valores dos sensores aqui associados para permitir fazer coisas como esta, não é? Em que a bolinha está a ir para um lado ou para o outro. Ele tem botões aqui também que permitem fazer uma coisa, que é abrir estas portas que estão aqui e, neste caso, fazer com que isto caia. Porquê é que eu tenho aqui outros? Portanto, vou agora ligar este também. Portanto, esta bolinha aqui está azul. E agora vamos ver aqui aparecer esta. Esperemos. Um dos problemas associados a isto é as baterias, que eu espero não ter estragado. Ok. Portanto, notem que vocês não viram porque eu estava a esconder. Este aqui está com uma bola verde, mas ele começou com uma bola azul. Porquê? Portanto, para além deles terem os sensores,
tem também comunicação rádio. E esta comunicação rádio fez com que, no programa que estava desenvolvido aqui, não é, eles fossem primeiro perceber se havia algum outro aqui e se havia, qual era a cor, para não misturarem as cores. Portanto, notem que, obviamente, eles agora estão os dois, do ponto de vista, sozinhos, mas descobriram pelo menos que têm as cores diferentes. Então, e agora qual é a graça dos botões de abrirem as portas? Portanto, vamos fazer isto assim, eu vou clicar aqui e agora aqui este ficou a piscar, se vocês conseguem notar, não é? E agora vou clicar neste aqui, que também ficou a piscar, mas já desapareceu. Porquê? Agora, se vocês virem, eu agora quando puser esta inclinação, a bolinha passou para este lado. Portanto, temos ali a azul e a verde. Obviamente, se eu fizer agora para este lado, ele passou aqui. Certo? Notem que eu posso confundi-lo e pôr os dois para baixo, não é? E ele agora está saltado um para o outro, não é? E agora perdeu-se provavelmente. Okay? Ou seja, temos aqui várias coisas. A parte da comunicação, a parte de como é que nós temos uma máquina de estados associada a cada um destes equipamentos para ele perceber que eu tenho uma porta aberta, esta porta aberta está ligada a este outro sunspot, neste caso, que está deste lado. Quando a minha inclinação passar um determinado threshold, não é? Ela vai saltar para o outro lado da porta. E notem que, obviamente, deste lado tem uma coisa semelhante. Por isso é que, se eu meter assim, não é? Eles ficam confusos, porque está sempre a saltar desta porta, a passar para esta e imediatamente a cair indo para o outro. E estes tipos de problemas, digamos, em que se tem que ter em conta todo o que é a possibilidade do utilizador fazer da nossa aplicação, é outro dos pontos essenciais, por exemplo, associados à engenharia de software, que é uma das componentes do nosso curso. Okay? Portanto, eu aqui só não falei, eles têm, para além da programação em Java, têm um sensor de luminosidade associado, têm estes dois botõezinhos, obviamente nós podemos estragar aqui as coisas todas e pôr este aqui a dar uma volta bastante grande. Okay? Portanto, nós agora temos as duas portas ligadas uma à outra. Notem que eu podia ter um terceiro e eles iam estar, agora vou ter que desligar, que o barulho já não... E eles iam estar os três ligados, portanto, permitindo fazer esta a cascata, digamos, da bolinha de um lado para o outro. Okay? Portanto, isto aqui é para dar um exemplo de o que é programar, o que é, neste caso, ter a ligação ao mundo exterior, neste caso com acelerómetros, giroscópios. O acelerómetro aqui não tem tanta influência porque é uma coisa que mede a aceleração e aqui eu não estava a testar tanto isso, era mais a inclinação, dado pelo giroscópio, a interação, neste caso, com botões simples, okay, em sistemas que são muito reduzidos em termos de capacidade. Okay, e que, neste caso, muitos deles, por exemplo, são os nossos micro-ondas, os nossos frigoríficos, etc. Okay? Portanto, isto são algumas das coisas dadas no curso associado. Depois, vamos começar por este aqui. Este aqui parece que não tem muito de ciência da computação, mas tem, ou seja, se vocês repararem aqui, toda a gente espero que conheça já isto aqui, nós temos um QR Code. O QR Code em si tem muita parte, digamos, matemática, ou neste caso gráfica, associada. Notem, por exemplo, nós temos aqui só 3, não é? Só 3 pontos. E eles serem 3 e não serem 4 permitem, por exemplo, que coisas como estas sejam detectadas. Não é? Se nós tivéssemos 4, não é? A orientação, notem que aqui era diferente desta, obviamente. Não é? Até vocês podem ver pelo que é que está escrito aqui. Mas a informação toda está aqui nestes pontinhos, em que nós temos branco, preto, branco, preto. Como vocês sabem, há o 1 e o 0, 1 e o 0 no sistema binário. E, portanto, aqui está codificada informação dada por estes pontinhos pretos, brancos, pretos, brancos. Obviamente que o branco não se vê aqui. Estes pontos que estão aqui permitem delimitar qual é onde está a nossa figura. Já agora, o outro pequenino que estava aí, tem aí o outro, já para ilustrar agora. Portanto, este aqui, obviamente, é o mesmo, só que é mais pequeno. Portanto, esta delimitação aqui vai dizer, ok, eu vou ter que ler a informação dentro destes pontinhos que estão aqui dentro, limitadas por estes, neste caso seria assim, peço desculpa, limitadas por estes 3 cantos aqui associados. O que é que acontece ainda? Portanto, nós temos aqui codificação, em que eu tenho que perceber que tem aqui estes pontinhos vão representar alguma informação, em geral é texto, mas pode ser um link, não é? É interpretado esse texto como um link, pode ser um contacto, pode ser até uma chave criptográfica, nós vamos falar um bocadinho a seguir disso, mas também tem mais, ou seja, se vocês virem aqui esta imagem, que agora aparece em muitos dos QR Codes, não é? Isto aqui não é lido, isto não tem informação para o computador, ou neste caso para o nosso telemóvel, ou a nossa câmera, ou seja o que for. Isto aqui, do ponto de vista dele, é um erro. É um erro
na imagem que ele estava a tentar descodificar, ou neste caso, nos pontinhos que ele estava a tentar descodificar. O que é que acontece? Estes pontinhos que estão aqui, para além de terem o texto que estiver por trás, têm mais informação extra para poder recuperar de erros. Ou seja, tem um código de recuperação de erros. E este código, neste caso, permite que consiga, apesar de estar aqui alguma informação que está, digamos, estragada pela imagem, ele permite recuperar como toda a que está à volta. Há códigos de correção de erros que permitem corrigir erros, mas há códigos também para detectar que existe só o erro. Porque o que é que vai acontecer? Nós, quando colocamos aqui esta imagem, vamos ter que ter mais informação para conseguir corrigir o erro que estamos a introduzir. Portanto, vamos aumentar, digamos, a informação que temos que transferir, nomeadamente nas comunicações, quando nós temos estas transferências de dados, que não são exatamente assim, mas que estamos a transferir dados uns para os outros, esses dados podem ter erros. E nós temos que detectar os erros e, se possível, corrigir esses erros. Okay? Que se quisermos corrigir, temos que introduzir ainda mais informação inicial. Okay? Novamente, conceitos que estão por trás do que é comunicações, também algo obviamente dado na disciplina, códigos de correção de erros que são associados a coisas como também algoritmos dados no curso. Pronto, vamos agora, para terminar, vou pedir aqui ajuda, como eu disse há bocado, às minhas assistentes, mas vamos fazer uma simplificação do que é uma transmissão criptográfica, neste caso usando chave pública e privada, portanto, em que são duas chaves diferentes. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui já um invólucro, já saltou, o nosso cadeado. Portanto, vamos ter aqui algo que transporta uma mensagem. Okay? E, portanto, vamos pedir para a Bárbara, não sei se lá, Beatriz, peço desculpa, agora estou daquele lado. A Beatriz vai querer transferir algo para a Bárbara e eu, que sou o mauzão na internet, só contrário outra vez, que sou o mauzão na internet, vou querer estar à escuta do que é que vai estar aqui. Mas eu não vou conseguir abrir digamos, a mensagem, ou neste caso o que está aqui protegido na caixa. O que é que acontece? Portanto, nestes casos da chave pública e privada, o que nós temos é que, desculpem, esta não é bem, é uma chave simétrica, são duas chaves simétricas. Eu já estava a enganar-me no que estava a dizer. Estas são chaves simétricas. O que é que acontece nas chaves simétricas? Quer dizer que há duas deste caso. Mas a única pessoa que vai ter esta chave simétrica vai ser deste lado, okay? E aqui, deste lado, vai ter a sua chave simétrica. Portanto, quando ele fecha o cadeado, ninguém mais vai conseguir abrir, a não ser quem tem a parte correspondente da chave. Portanto, a nossa mensagem muito secreta vai ser este pequenino, ok? Podes fazer o favor. Portanto, eu não posso fazer nada, senão eu estava a ver a mensagem, né? Mas, portanto, neste caso seria a parte de o esconder a mensagem, ok? Para exemplificar. E agora... tens que tirar a chave. Certo, pronto. Agora, a mensagem vem outra vez para este lado. Por acaso estava mal fechado, não é? Mas pronto, eu aqui dou uma ajuda. Provavelmente o cadeado é que já não está. Portanto, na ideia, no conceito que nós estamos por trás, agora, e eu, se não conseguia antes, agora ainda, digamos, é mais difícil porque ainda tem mais um cadeado. O que é que acontece? Então passa para ali. Agora, este era o verde, era o teu? Portanto, vais tirar esse cadeado. A chave está ao contrário? Não? Está difícil. A criptografia na internet é mais simples do que essa. Se calhar eu disse mal, é o roxo. Deve ser esta. Não, eles são iguais. Deve ser o roxo. Ou o roxo? Não, está certo. Pronto. É a criptografia. Era só... complicar. E o outro continua a abrir, que é para não ajudar. Pronto. Mas a ideia seria, tirou-se aquela chave e agora enviava-se novamente para este lado, como vocês já devem estar a perceber, não é? Eu continuava a não conseguir abrir, mas agora quando chegasse àquele lado, já tinha a chave correspondente à mensagem e poderia abrir. Portanto, o que é que acontece? Este processo, como vocês viram, troca muitas mensagens, mas só utiliza chaves, que neste caso só um dos lados é que tem essa chave. Nestas cifras de chaves simétricas, muitas das vezes o que se faz é que quando se quer transmitir uma mensagem, toda a gente partilha a mesma chave. Era como se nós, Obrigado. Como se nós aqui temos duas, dávamos uma deste lado e uma deste lado e, portanto, bastava uma mensagem. O problema associado é que existe apenas uma chave. O que é que queria dizer? Se, por exemplo, imaginemos que havia aqui uma compra de ações e há outra coisa associada às cifras que é as assinaturas, para dizer eu é que disse isto, digamos. Neste caso, se ela dissesse assim, eu quero comprar 1000 ações,
para este lado e usasse então a tal chave para, neste caso, assinar, dizer que era ela, quando chegasse a este lado, não havia nada que identificasse, digamos, ou que pudesse-se dizer que não tinha sido a Bárbara Beatriz a fazer a assinatura, porque elas as duas tinham a chave. Se isto fosse enviado, por exemplo, a uma terceira pessoa, ainda pior, porque qualquer uma das delas poderia ter feito essa chave. Para além de que nós tínhamos sempre o problema de distribuir estas chaves, não é? Como é que nós íamos distribuir para as outras pessoas se não usássemos a internet? Tinha que ser por outro canal. Se usássemos a internet, já estávamos a pôr em perigo a chave que nós estávamos a tentar disseminar. Portanto, aparecem as chaves pública e privadas, em que a ideia da chave pública e privada é que a pública toda a gente conhece e não serve, só serve para eu saber quem é que enviou e para eu cifrar para essa pessoa que tem a chave. A privada é privada e, portanto, a pessoa que tem esse par tem a privada protegida para ninguém ver. Portanto, neste caso, por exemplo, para enviar dali para aqui, seria usar a chave pública daquele lado para cifrar a mensagem, okay, que toda a gente tem, e depois deste lado a chave privada que seria usada para decifrar a mensagem e, portanto, abrir. Neste caso, haverendo só uma chave associada. Okay? Pronto, isto já foi uma introdução, até acho que já me estiquei um bocado mais nesta parte. Muito obrigado. Muito obrigado. Este cadeado tem que ser trocado, pelo que se está a ver. Pronto, foi uma breve, digamos, passagem por alguns dos componentes. Notem que o que tem tudo por trás são bases de o que é a engenharia informática e de computação, em alguns casos associados às partes de segurança informática, como nitidamente vocês perceberam disso agora, algumas partes associadas à programação, interação com este mundo, no caso dos dispositivos de sistemas embebidos, o dito IoT que tanto se fala agora por aqui, e abordámos o próprio problema do que é programação. A parte de codificação de texto, de informação, respostas para potenciar que haja a detecção e a correção eventual de erros. E notem, isto são alguns dos componentes que são essenciais em vários dos pontos. Redes de comunicação, a parte de programação, a engenharia de software e depois os próprios algoritmos, que neste caso não demos algo muito associado a algoritmos aqui, não falámos aqui muito nisso, mas que também são importantes na programação em si para otimizar o que é o nosso programa. Okay? Pronto, eu espero que tenham interessado, espero não ter aborrecido muito a audiência, digamos. Depois podem ver aqui em baixo, suponho eu, vão pôr aqui em baixo o link de onde é que está a informação sobre o curso. Portanto, estamos a fazer uns sinais, eu acho que falei, mas podemos falar outra vez das saídas profissionais. Não disse especificamente o que é que poderiam ser alguns dos exemplos. E aqui tem um ponto interessante, que é a licenciatura permite chegar-se, obviamente, a certo ponto. Tem muitas saídas relativamente, como disse no início, a estes conhecimentos, que podem ser parte de equipas de administração de sistemas, podem ser programação, associada a vários tipos de tecnologias, pode ser programação em web, pode ser programação em dispositivos móveis, já inicialmente, digamos, e a parte da administração de sistemas, em muitos dos casos, fazer parte de uma equipa integrante disto. Há algumas coisas associadas à inteligência artificial. O que acontece? Muitas destas coisas ainda não são aprofundadas numa licenciatura e o que também tem-se a possibilidade é de termos um mestrado associado. Portanto, os mestrados, existem mestrados de continuação, digamos que a licenciatura, em geral, muitas delas são de um espectro largo, no sentido que elas pretendem dar as competências base para aquela área. E neste caso, a Engenharia Informática e da Computação. E depois nós temos os mestrados que, alguns deles, digamos, continuam nesse espectro largo associado, tendo opções para a pessoa focar-se mais, como é o caso, por exemplo, do MEC, outros que são mais aprofundados em determinadas áreas associadas, por exemplo, à ciência da computação, o mestrado de ciência da computação, ou como o mestrado de Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos, por exemplo, sendo estes os dois dos mestrados, portanto, Ciência da Computação também já existia, mas sendo os mestrados de onde nasceram esta nova licenciatura. Okay? Portanto, recapitulando só, portanto, há várias, dentro das TIC, há muitas saídas profissionais associadas,
como vos disse, portanto, verem procurar, podem procurar, por exemplo, o top 10 dos jobs na CNN, por exemplo, podem ver as procuras de emprego associadas localmente e a parte de informática é uma das que tem mais requisitos. Okay? Podem depois também, obviamente, continuar para aprofundarem, digamos, os conhecimentos em áreas mais específicas ou mesmo estas de largo espectro com os vários mestrados de continuação. Okay? Portanto, as competências com que vocês saem deste curso são fundamentos na parte de matemática e física, portanto, como associada a qualquer engenharia, e depois a parte de programação associada à programação, nitidamente, mas também nas partes específicas dessa programação, nomeadamente da parte de IoT, algumas coisas, não é? Da parte do fim. Eu estou, se calhar, a dar um foco muito grande, mas há uma disciplina em que vocês têm uma componente mais associada a estas partes. Há algumas partes de redes de computadores também, que permite-vos terem as competências associadas à gestão de redes. Da inteligência artificial, como disse, também há uma disciplina no fim, portanto, que permite-vos dar essas competências. Portanto, do ponto de vista da programação, são abordados os vários paradigmas de programação e as várias linguagens. Não só isso, como também a parte da algoritmia associada, porque não basta só saber programar numa determinada linguagem, é preciso, mais do que tudo, perceber o porquê do programa. Como é que o programa vai funcionar melhor, como é que o programa vai ter uma melhor performance. Que pode ser muitas coisas, pode ser associado à velocidade com que ele vai executar qualquer coisa, pode ser à quantidade de memória que ele vai ocupar, pode ser à quantidade de disco que ele vai ter que utilizar para determinadas coisas, quando esses recursos são mais sparsos. Portanto, e aqui temos otimização associadas em muitos destes conceitos. Há também algumas noções já dadas também de partes de formalidades associadas à verificação do código, mas isso mais ligeiro, como vos disse, mais nas cadeiras finais. Okay? Pronto, espero agora já ter então coberto tudo o que seria necessário para vocês perceberem um bocadinho do curso. Portanto, se tiverem dúvidas ou questões, podem seguir os links que serão colocados depois abaixo ou irem fazer procuras na internet sobre isso. Portanto, como disse, eu sou um dos co-diretores desta licenciatura, o outro co-diretor é da FIOP, portanto, vocês sabendo as ligações ou os mails de cada um de nós, podem facilmente chegar até nós para colocarem algumas dúvidas. Okay? Portanto, obrigado, então.